Olá, bem-vindo para mais uma deliciosa aula de biologia celular. Vamos falar sobre composição química e vamos começar com uma deliciosa pergunta. Quem disse que o espaço sideral não é doce? Este glicoaldeído foi descoberto numa galáxia que fica a 650 mil anos-luz da Terra. Você sabe quanto que é isso? Demoraria 650 mil anos você viajando à velocidade da luz para chegar perto desse glicoaldeído. Tem muita gente que quer saber se existe vida fora do nosso planeta. E esse pessoal usa potentes radiotelescópios para tentar verificar a possibilidade. E onde tem matéria orgânica, tá aí, um glicoaldeído. Nós vamos falar hoje sobre os carboidratos, que, afinal de contas, o que são carboidratos? Também conhecidos como açúcares, os carboidratos são moléculas que apresentam algumas características químicas que são reveladas quando os estudamos. Os carboidratos mais simples que nós conhecemos são os monossacarídeos. E os monossacarídeos, eles se caracterizam por serem polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Lembra das funções de química orgânica que você aprendeu quando estava no ensino médio? Então, além disso, eles têm como fórmula estrutural comum CH2ON. CnH2ON, daí o termo carboidrato. Carbono, água, apesar de não ser exatamente isso, carbono e água. E esse N, esse índice vai variar de 3 a 8. Então eu tenho carboidratos com 3 carbonos até carboidratos com 8 carbonos. Vamos ver alguns exemplos. Tá aqui. 3 carbonos são aqueles que nós chamamos de trioses. Essa terminação ose é uma terminação que a gente atribui para carboidratos. A gente pode ver o gliceraldeído, que é um aldeído, e a dihidroxicetona, que possui um grupo cetona. Carboidratos de 5 carbonos, as pentoses, dois exemplos aqui, um muito famoso, a ribose, que é um aldeído. E o seu equivalente de 5 carbonos, mas com um grupo cetona, é a ribulose. E de 6 carbonos também tem gente famosa na área. A glicose, que é um aldeído, e a frutose, que é uma cetona. Todos eles são monossacarídeos. Alguns com 3, outros com 5, outros com 6 carbonos, como vocês estão vendo aqui. A glicose é um dos mais famosos, porque é a principal fonte de conversão de energia química que a célula utiliza. E aqui eu estou mostrando para vocês algumas representações possíveis da glicose. A gente tem a fórmula química estrutural C6H12O6, representada em A, B e C pelos símbolos dos seus elementos químicos, carbonos, hidrogênios e oxigênios. Na estrutura C, a gente excluiu os carbonos do anelzinho fechado ali, e você pode ver que a glicose pode aparecer tanto na estrutura linear, como nós vimos nessa imagem, como na estrutura fechada cíclica, como a gente está vendo aqui. Sempre o grupo aldeído ou o grupo cetona de um carboidrato, de um monossacarídeo, ele pode fazer uma reação de ligação com uma das hidroxilas disponíveis no próprio monossacarídeo, formando então um anel fechado. Nas imagens D e E, a gente tem a representação de modelo de preenchimento espacial, que dá uma ideia da superfície tridimensional da molécula de glicose, e na imagem E, a gente tem o modelo de bastões e esferas, que também pode te dar uma ideia tridimensional de como estão organizados os átomos nessa molécula quando fechada. Notem que, em solução aquosa, eu tenho 50% das moléculas de glicose no formato linear e 50% delas no formato fechado cíclico. O que isso significa? Isômeros são moléculas que têm a mesma constituição química, nesse exemplo C6H12O6,
Mas a distribuição espacial dos átomos é um pouco diferente. Note que em relação à glicose, a galactose tem uma hidroxila do carbono 4 numa posição diferente. E a manose, que também é C6H12O6, tem a hidroxila na posição diferente em relação à glicose e também em relação à galactose no carbono 2. Então, essas moléculas são chamadas de isômeros. Também existem os derivados de açúcares. Os derivados de açúcares são aquelas moléculas que têm algumas hidroxilas substituídas por outros grupamentos químicos. Por exemplo, a N-acetilglicosamina, a glicosamina ou o ácido hialurônico. Notem que a hidroxila do carbono 2, nesses dois primeiros exemplos, e a hidroxila do carbono 6, no último exemplo, foram trocadas por grupos diferentes. Derivados de açúcares, a gente chama não precisamente de monossacarídeos, porque eles fogem um pouco àquela fórmula estrutural básica CnH2ON. Eles ocorrem na natureza e têm importância biológica, como nós vamos ver dentro de instantes. Um monossacarídeo se associa a outro monossacarídeo por uma ligação glicosídica. A ligação glicosídica é uma ligação de condensação. Uma ligação de condensação é aquela na qual uma molécula de água é removida no processo de fazer a ligação das duas moléculas. Como a gente pode observar aqui, sai a hidroxila do carbono 1 de um monossacarídeo, está saindo um hidrogênio da hidroxila do carbono 4 de outro monossacarídeo, e eles formam uma molécula de água, restando a ligação glicosídica, que é formada então. A hidrólise é o oposto da condensação. A hidrólise ela acontece quando nós acrescentamos água para romper as ligações glicosídicas. Disacarídeos podem ser muito diversos, porque normalmente é a hidroxila do carbono 1 de um monossacarídeo que vai se ligar à hidroxila de outro, vai fazer uma associação com a hidroxila de outro carbono de outra molécula de monossacarídeo. Aqui vocês veem um exemplo das possibilidades que podem acontecer entre duas moléculas de 6 carbonos. Quero que vocês notem que a hidroxila do carbono 1 pode estar em duas posições diferentes, que a gente chama de posições isoméricas. Na posição beta, que vocês veem à esquerda, ela pode formar ligação com o carbono 6, 5, 4, 3, 1. Enfim, ela pode fazer diferentes tipos de ligações com o segundo monossacarídeo. E tem a posição alfa, que também permite diferentes tipos de ligações, resultando que entre dois açúcares de 6 carbonos eu tenho 11 formatos de ligações possíveis. É muita diversidade. Explico por que isso é muita diversidade, falando daqui a pouco dos oligosacarídeos. Você conhece disacarídeos? A gente falou de ribose, que você conhecia como monossacarídeo, falou de glucose, que você conhece como monossacarídeo, e disacarídeo, você conhece algum? Vou mostrar alguns aqui para você. Maltose. Eita, disacarídeo bom esse, hein? A maltose é feita pela união de duas moléculas de glicose. Mas tem outras associações da glicose com moléculas de 6 carbonos, como a galactose, dando origem à lactose. E também com moléculas de 5 carbonos, a glicose se une à frutose para dar origem à sacarose. Esses são exemplos de disacarídeos que vocês podem até nunca ter ouvido falar, mas já consumiram bastante, né? Muito bem. Vamos falar sobre os oligosacarídeos. Como a gente viu em aulas passadas, o que é um oligo? Qualquer coisa, né? Um oligômero. O monômero forma dímeros, trímeros, tetrâmeros. Quando são alguns, a gente chama de oligômeros. Oligosacarídeos, quando a gente tem, então, um tanto de monossacarídeos ligados entre si. E o interessante da formação dos oligosacarídeos é justamente o fato de que, normalmente, eles são compostos
por ligações entre açúcares monossacarídeos típicos e açúcares alterados e modificados, açúcares modificados, como a gente está vendo nesse exemplo. E vejam que os tipos de ligações possíveis são diversos e a gente pode ter ramificações na cadeia, e essas ramificações tornam o estudo dessas moléculas ainda mais complexo. Quando você pensa no DNA, por exemplo, por que sequenciar DNA hoje é a coisa mais banal do mundo? Você tira uma gotinha do seu sangue e daqui a pouco você tem seu DNA sequenciado. Porque as ligações entre os monômeros do DNA, que nós vamos falar mais à frente, são ligações feitas sempre da mesma maneira. É uma ligação do tipo fosfodiéster, 3 linhas, 5 linhas, e se repete ao longo de toda a molécula. Quando eu falo de oligosacarídeos, eu estou falando de ligação do tipo alfa 1, 4, beta 1, 3, alfa 1, 2. Então eu tenho diferentes tipos de ligações e, mais que isso, diferentes tipos de açúcares fazendo essas ligações. Então os oligosacarídeos tendem a ser estruturas relativamente complexas e difíceis de serem estudadas. Onde que eu encontro oligosacarídeos quando eu falo em célula? Normalmente os oligosacarídeos eles estão presentes em glicoproteínas ou em glicolipídios. Glicoproteínas, como vocês estão vendo aqui, numa estrutura geral, são moléculas nas quais uma cadeia polipeptídica, uma proteína, está associada a oligosacarídeos. Essa associação forma glicoproteínas. Os glicolipídios você vai conhecer em outra aula. Na membrana plasmática você pode observar, então, proteínas que estão mergulhadas na bicamada lipídica com arvorezinhas de oligosacarídeos se projetando para fora. Aqui a gente vê uma esquematização tridimensional desse tipo de estrutura. E os oligosacarídeos que estão na superfície das membranas têm diversas importâncias biológicas. Não deixe de assistir às aulas sobre membranas. E os polissacarídeos são aqueles nos quais a gente tem uma quantidade grande de monossacarídeos. Uma quantidade relativamente grande. Centenas, milhares de monossacarídeos juntos. Famosíssimos como reserva energética, nós temos os polissacarídeos amido e glicogênio. Ambos são formados por monômeros de glicose. Glicose se liga à glicose através de ligação do tipo alfa 1, 4, tanto em um quanto em outro caso, e também ligações do tipo alfa 1, 6, que promovem ramificações na cadeia. Essas ligações do tipo alfa 1, 6 não estão mostradas nessas duas imagens, mas é só você pensar o carbono 6, esse aqui, ligado ao carbono 1 de outro açúcar. E assim a gente tem ramificações na cadeia. Outro polissacarídeo que você com certeza já deve ter ouvido falar, porque é provavelmente a molécula mais abundante da superfície do nosso planeta, é a celulose. A celulose é um polímero de glicose. Só que as ligações entre os monômeros de glicose na celulose são do tipo beta 1, 4. Faz diferença isso? Aqui eu tenho ligações do tipo alfa 1, 4. Aqui, beta 1, 4. Amido e glicogênio você digere. Celulose você não digere. Faz diferença. A estrutura tridimensional dessas moléculas é diferente ou bastante para que a enzima que reconhece o amido e que reconhece o glicogênio não reconhece a superfície da celulose para poder digeri-la. Além disso, outras características físicas decorrem desse tipo de ligação. Então, a posição da ligação entre as moléculas é determinante na sua função e na sua estrutura e propriedades físicas. Existem polissacarídeos complexos, que são formados por açúcares modificados. Aqui nós estamos vendo 4 exemplos de polissacarídeos derivados de disacarídeos que se repetem muitas vezes. Condroitin sulfato, heparina, dermatan sulfato e hialuronato são exemplos de disacarídeos que, repetidos indefinidamente, formam polissacarídeos que levam
o nome semelhante ao do disacarídeo repetitivo. Heparina, pelo menos, eu acho que você já ouviu falar. E onde que a gente encontra polissacarídeos complexos? Normalmente, fazendo parte da matriz extracelular na forma de proteoglicanas. Proteoglicanas são moléculas extremamente complexas e extremamente grandes, são moléculas muito grandes que a gente encontra normalmente na matriz extracelular, elas podem ser encontradas na superfície das células também, que são compostas por grandes agregados de polissacarídeos e proteínas. Neste exemplo, vocês estão vendo um agregado de agrecana, cuja imagem em microscopia eletrônica está representada aqui, que é formada por esse agregado de agrecana, tem uma molécula de hialuronana, que é derivado do ácido hialurônico, comprida, que forma um eixo central, ao qual se ligam proteínas ligadoras que formam um núcleo que dão sustentação para um núcleo proteico, e outros ainda polissacarídeos agregados, como o sulfato de condroitina e de queratana, nesse caso. Vejam que essa molécula, então, ela é muito grande. Dá para imaginar o tamanho pela barra de escala que nós temos aqui. Notem que uma bactéria tem dimensão linear de 1 micrômetro. Aqui nós estamos vendo um pedaço de um agregado de agrecana com dimensão linear de 1 micrômetro. Dessa maneira, nós encerramos a nossa pincelada geral sobre açúcares ou carboidratos dentro da sequência de aulas sobre composição química celular. Não perca os próximos capítulos. Até lá!